Olha, rapaziada, tem dia que é noite e não tem o que fazer, tá? Tem dia que é aceitar que não é o dia e que na verdade é noite e seguir em frente, mano. Porque o que vimos hoje foi um jogo de um completo massacre do Palmeiras e que eu garanto pra vocês que se o jogo se estendesse até semana que vem, o Palmeiras não ia vencer esse jogo porque a bola não queria entrar de jeito nenhum. Vamos falar sobre Palmeiras 1, Guarani 1. E mais eu não vou falar tanto do jogo, né? Ficar fazendo análise de lance após lance, falar de uma maneira mais geral. Mas eu quero falar também da classificação do Campeonato Paulista, que foi interessante a forma como terminou, tá bom? Eu sou o Rick, se você não conhece o meu canal, se inscreve aqui, tem vídeos e lives de Palmeiras todos os dias, tem bastante análise e bastante resenha também, mas sempre buscando a análise de futebol, fechou? Deixa o like, deixa o hype, deixa a sua opinião. E antes de tudo, vamos falar das escalações e como jogaram os times, né? O Palmeiras entrou em campo com Carlos Miguel, Giai, Gomes, Fux e Jefté, Emiliano, Evangelista, Sosa, Maurício, Vitor Roque e Flaco Lopes. Um time até que com alguns titulares, né? A gente esperava um time inteiro reserva, tiveram alguns titulares. E o Guarani foi com Kaique França, o Neuer de Campinas... Rafael, Maurício Antônio, Jonathan, Emerson, William Farias, Natan Melo, Cauã Jesus, Guilherme Parede, Mirandinha e Luca. Mas vamos, antes de tudo, pra gente entender o quão difícil foi a forma que o Palmeiras teve que enfrentar esse Guarani, eu quero que vocês entendam isso, porque o Palmeiras criou muitas chances, a gente vai ver as estatísticas, mas o Palmeiras tinha um problema no ano passado, e isso é um ponto positivo que eu já vou falar do jogo de hoje. Você pode aí estar frustrado com o resultado e te dou toda a razão pra isso, mas é uma coisa boa que eu achei hoje, que é o seguinte, ó. O Palmeiras no ano passado ele tinha muita dificuldade pra enfrentar isso daqui, ó, que foi a realidade do Guarani no jogo de hoje, ó. O Guarani marcando num 4-4-2, aqui vocês estão vendo um 4-4-1, porque o atacante tá lá na frente por algum motivo, mas ele faz parte dessa linha. Quando o Palmeiras ultrapassava o meio-campo com bastante gente pra criar o Guarani com a linha baixa, olha esse movimento que era feito, e que é algo que o Palmeiras tinha dificuldade no ano passado. Ó. Esse atacante que tá mais recuado aqui, olha o que ele vai fazer. Ó. Ele afunda no 4-5-1. E aqui vocês percebem, agora o Guarani tá no 4-5-1, né? Tem um lá na frente, que tá fora do quadro. Só que você repara que os dois pontas ofensivos do 4-4-2, os meias, né, ofensivos do 4-4-2, eles estão já com o corporal virado para os pontas do Palmeiras, ou para os alas, para os laterais, seja quem for. Por quê? Me parecia ser um indicativo e um gatilho muito claro do Guarani. Eles marcavam no 4-4-2, mas quando um dos atacantes baixava aqui na linha de meio campo, esses caras mais lateralizados da segunda linha, eles baixavam na primeira linha e faziam aquilo que é o maior terror do Palmeiras de 2025 e de 2024 também, que é isso aqui, ó. Baixavam na linha de 6 e aí marcavam num 6-3-1. Esse 1 tanto faz, porque dava esse espaço todo pro Palmeiras ficar rodando bola. E no ano passado a gente viu quanto o Palmeiras sofreu com isso. Contra o Vitória, até o Fluminense fez linha de 6 no Allianz Parque, o Palmeiras ficava rodando bola, criando mais ou menos ali, não criava muito, mas tinha muito volume, tinha muita posse, mas não criava. O Palmeiras, contra times que se fechavam com linha de 6, ele não criava chances de gol. Ele só rodava a bola, porque tinha esse espaço para rodar a bola. E aí eu não vou botar lance por lance, mas quando a gente parte de um ponto que o Palmeiras enfrentou uma linha de 6, que era o terror do Palmeiras, e que quando os adversários faziam essa linha de 6, o Palmeiras não conseguia criar chances de gol, porque ele não conseguia penetrar nessas linhas, a gente olha para as estatísticas e vê uma evolução, cara. 7 grandes chances criadas pelo Palmeiras. Contra 4 do Guarani, né, nos contra-ataques, principalmente no final, né, 73% de posse de bola, que é uma posse que o Palmeiras tinha no ano passado quando os times faziam isso, mas ele criava 1 ou 2 chances. Dessa vez, criou 7, 29 finalizações, ou seja, qual que é a minha leitura desse jogo? E muito clara, o Palmeiras aprendeu a criar contra times que se defendem com 6. É óbvio que o Guarani não é o parâmetro, mas o Vitória do ano passado também não era um grande parâmetro. Esse ano a gente viu o que a gente fez com o Vitória. Então a questão principal é a seguinte: o Palmeiras não sabe criar contra times que defendem com 6, independente do nível desses times. Independente do nível desses times. E quando a gente olha para times como o Vitória, que são mais fracos, mesmo times mais fracos como o Vitória, o Palmeiras também não conseguia. E hoje a gente viu esse volume do Palmeiras, ó, volume total, o Guarani
Cara, não machucou o Palmeiras em quase nada, só numa espetada ou outra. Só que o Palmeiras esbarrou, cara, numa falta de eficiência, de eficácia na finalização e faz parte. Isso precisa ser corrigido, tá? Porque num jogo com falta de eficácia a gente podia ter perdido pro Guarani. Precisa melhorar. Se tivesse eficácia, o Palmeiras goleava o Guarani. Precisa melhorar. Mas o que me deixa feliz, satisfeito com essa evolução era algo que eu não vi evolução no ano passado. O Palmeiras sempre que enfrentava essa dificuldade, ele não conseguia. Simplesmente ele não conseguia. Ele rodava a bola e não conseguia. Era algo que eu já nem tinha mais esperança. Era o Gomes de centroavante, cruza na área, seja o que Deus quiser. Dessa vez eu vi uma evolução. Só que aí faltou a eficácia. E aí a gente contou também com... Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Olha isso aqui, ó. Ó. Olha esse lance. Cruzamento, Vitor Roque de cabeça na trave. Isso já foi no fim do jogo. Eu não tô nem colocando em ordem cronológica, porque eu quero que a gente fale da quantidade de chances que o Palmeiras criou. Eu não vou mostrar todas, mas olha, essa aqui é inacreditável, cara. Essa aqui é inacreditável pra mim, é a mais inacreditável do jogo. Olha isso aqui, cara, ó. Cruzamento, Vitor Roque bate o goleiro já tinha desistido, cara. O goleiro já tinha desistido. A bola bate nele, até quando ele não queria, ele defendia, cara. Até quando ele não queria, ele defendia. É impressionante o que aconteceu. De todas as formas, ó, a bola sobrava no Sousa, ele defendia. Era bola difícil, era bola fácil, era queima-roupa, era no canto, era de todas as formas. Ele pegou até pensamento, cara. Ele pegou até pensamento. Esse lance aqui, pra mim, que criticaram até o Maurício, eu acho que ele cabeceou bem. Eu acho que foi uma defesa, esse aqui que eu vou colocar, ó, excelente do goleiro, ó. Cruzamento, ajeitou, ó. Maurício tira, ele faz o handball e pega com o braço, cara. Ele pega com o braço. Ele faz o X aqui e pega com o braço. Não é que foi no peito dele. Então, assim, partida surreal do Kaique França. E vamos falar, ao invés de a gente ficar com raiva, criticar o Palmeiras, pô, vamos dar os méritos pro goleiro dos caras. O goleiro virou um Neuer, pô. O goleiro virou um Neuer. Ah, Henrique, você é muito otimista. Cara, talvez eu seja. Mas vocês sabem que eu trago análises um pouco mais pensadas e hoje o jogo me deixou satisfeito com o que eu vi de criação. Tem coisas pra melhorar e eu venho falando isso há muito tempo. Tem coisas pra melhorar, tem muitas coisas pra melhorar, mas o Palmeiras criou muitas chances dentro de um bloco, numa linha de 6, que, cara, muito difícil de penetrar. E só pra falar da escalação, como funcionou o Palmeiras funcionou de uma maneira que eu achei bem interessante, que foi isso aqui, a dupla foi mantida, né? Os zagueiros jogaram aqui na saída. O Emiliano fez um primeiro volante aqui, mas ele tinha bastante espaço. O Evangelista deu um passinho à frente. E aí a gente tinha o Maurício aqui por dentro, pro Jefté usar o corredor. O Sousa fez o corredor do outro lado, pro Giai jogar por dentro. Em determinados momentos, o que eu vi foi isso aqui, ó. Emiliano, Evangelista e Giai com o Maurício à frente. O Giai jogou... Cara... Óbvio, ele era o lateral direito, mas num determinado momento ele estava tão por dentro que ele parecia um segundo volante. E vou falar uma coisa pra vocês, primeiro tempo, eu gostei do jogo do Giai e eu gostei do jogo do Emiliano, que tava tocando pra frente. O Emiliano tava tocando pra frente, porque o que me incomoda nele é ele ser muito burocrático. O Giai tava bem no jogo, gostei do Giai, inclusive acertou bons passes. Acho que foi um bom jogo do Giai, quero saber a opinião de vocês. Mas o Emiliano, o fato dele não estar burocrático, eu acho que ele tomou a comida de rabo do Abel ali, porque... Cara, técnica ele tem, eu sempre falei. Técnica ele tem. O problema do Emiliano é que ele é burocrático, cara. Ele não tem vontade. O Emiliano não tem vontade de fazer nada. Tá ligado? Eu vou pegar um lance aqui que eu separei do Emiliano. Só pra vocês terem uma noção do que eu tô falando do Emiliano não ser burocrático. Ó, eu vou pegar um lance aqui que vocês vão entender exatamente do que eu tô falando. Ó, primeiro lance aqui que eu quero trazer, ó. São dois lances do mesmo, ó. Ó, esse aqui, ó. O Palmeiras estava atacando, o Guarani fechado, olha como tá todo mundo dentro da área. O Emiliano recebe essa bola na entrada da área, é o Emiliano aqui, ó. Ele domina, olha o que ele faz. Olha o passe que ele acha. Olha o passe que ele acha. Não sei se estava impedido ou não, independente, mas olha como ele joga pra frente. Quando ele quer, ele joga pra frente. Ele tem capacidade, cara, ele não é horroroso. O problema é que ele é burocrático. Hoje ele tentou. E aí o Flaco domina mal, a bola segue. Ó, vou tirar um pouco pra não dar copyright. O Palmeiras retoma a bola, ó, e ele queima no gol. Ele quase faz o gol, cara. Ele quase faz o gol. Cara, eu gostei do jogo do Emiliano, primeiro tempo do Emiliano. Jogando pra frente. Talvez não tenha o nível
pra titularidade? Talvez não, mas fez um bom primeiro tempo. Dito isso, voltou no segundo tempo errando tudo. Errando tudo. Péssimo segundo tempo do Emiliano. Mas o que eu quero falar mais do jogo é em relação à tabela final, cara. Porque, cara, é uma loucura o que aconteceu hoje quando a gente olha pra tabela final do campeonato, da primeira fase do Campeonato Paulista, né? Quando a gente olha pra tabela final, ó. Isso aqui é muito louco, cara. Olha isso aqui, ó. O Palmeiras foi em segundo, né? Empatado em pontos com o Novo Horizontino, mas perdeu, acho que em número de vitórias, empate, derrota. Saldo de gol deles é melhor. Deve ser o saldo de gols, é o saldo de gols, então. Por pouco o Palmeiras não ficou em primeiro mesmo com empate, né? Por pouco. Mas a questão é, o Palmeiras durante o jogo, como estavam rolando todos os jogos ao mesmo tempo, e aí iam saindo gol pra lá, gol pra cá, ia mudando a classificação, o Palmeiras começou o jogo para primeiros gols, pronto, o Palmeiras tava pegando o Santos. Palmeiras e Santos, Palmeiras e Santos, Palmeiras e Santos, Palmeiras vai pegar o Santos. Tá, o Palmeiras tava que ia pegar o Santos, aí saem alguns gols, pum, agora é Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e Corinthians. Saem alguns gols, pum, agora Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e São Paulo. Acabou o primeiro tempo. Os 3 emparelhamentos que o Palmeiras teve durante a timeline do primeiro tempo foi primeiro Santos, depois Corinthians e depois São Paulo. Volta do segundo tempo, o Palmeiras estava pegando o São Paulo. Aí saem mais alguns gols, pum, Palmeiras estava pegando o Corinthians. E aí passou muito tempo, parecendo que ia dar Palmeiras e Corinthians. Sai o gol do Palmeiras, aí o Palmeiras voltou a pegar o Santos. O Palmeiras tá pegando o Santos, o Palmeiras passou o jogo inteiro trocando de rival no emparelhamento das quartas. Aos 90 minutos, sai o gol do Capivariano contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E o Palmeiras vai pegar o Capivariano. Cara, hoje é um jogo que eu até fiz um pouco de análise, quero saber o que vocês acharam do jogo, deixa a sua opinião aqui. Mas cara, é tão louco tudo que aconteceu hoje que não tem o que analisar. O Palmeiras massacrou o Guarani em chances e perdeu o gol de todas as formas. Era pro jogo ficar 4-1 e ficou 1-1. É inexplicável. O goleiro dos caras virou Neuer. E é tão inexplicável que o Palmeiras tinha tanta chance de pegar um clássico. E o Palmeiras passou o jogo inteiro para pegar um clássico. E no final das contas, olha como ficou o emparelhamento. O Santos vai pegar uma pedreiraça. O São Paulo vai pegar uma pedreiraça. O Corinthians vai pegar uma pedreirinha. O Português tá jogando bem. E é no Canindé. E o Palmeiras vai pegar uma baba, que é o Capivariano. Claro, a gente pode ser eliminado, aí eu vou virar meme. Mas no final das contas, depois de tudo que aconteceu, existe uma grande chance do Palmeiras ser o único dos grandes na semifinal. Todo mundo pegou pedreira, todo mundo fala de casa. E o Palmeiras pegou em casa o jogo mais fácil. O Palmeiras passou o jogo inteiro trocando entre Santos, São Paulo e Corinthians. Vai pegar o Capivariano. Poderia pegar o Guarani. A gente fez uma suposição, não, uma simulação aqui, ó. Eu tinha feito até uma simulação, pra quem viu na live pré-jogo, ó. A gente fez várias simulações de tudo que podia acontecer. E todos esses times o Palmeiras podia pegar. Mirassol, Santos, São Paulo, Corinthians, Red Bull Bragantino, Guarani, Capivariano, Portuguesa, Botafogo de Ribeirão Preto e São Bernardo. Pra mim, o mais fraco desses é o Capivariano. E o Palmeiras vai pegar o Capivariano. Dá pra explicar? Dá pra explicar? Não tem o que explicar. Então hoje, se não tem como explicar o Palmeiras ter jogado tão bem e não ter vencido o jogo, também não tem como explicar o Palmeiras, no final das contas, pegar o adversário mais fraco que ele poderia pegar. São coisas do futebol. Claro, a gente pode perder, pode ser eliminado em casa pro Capivariano e virar um meme bizarro. Mas aqui eu não tô falando que já tá classificado, que já ganhou. Aqui a gente não canta vitória antes. Tô só falando de análise técnica. Dos times do Paulistão que se classificaram, o mais fraco é o Capivariano. E o Palmeiras pegou o mais fraco dos adversários das quartas de final. Mesmo depois de uma loucura completa, tá ligado? Quero saber a opinião de vocês sobre o jogo. Sobre a minha análise... eu nem falei dos gols, né? Deixa eu falar dos gols rapidinho. O gol dos caras aqui, ó. Eu nem falei dos nossos gols, né? Eu, falei de tanta coisa e não falei do nosso gol, dos nossos gols. Aqui, ó. Tudo começa no gol dos caras, ó. Com o Flaco perdendo essa bola num contra-ataque do Palmeiras. E aí o Palmeiras precisou correr pra trás. Aí é complicado. O Emiliano chegou aqui, o cara bateu, espalmou mal o Carlos Miguel. E aí a bola sobra, que falaram que o Emiliano demorou pra chegar, mas eu acho que aqui... não sei se dava tempo, mas ele tentou chegar, não chegou, espalmou mal de novo o Carlos Miguel, e aí gol do Luca. Ouvi muita gente criticando o Emiliano nesse lance. Pra mim,
E aí eu quero saber a opinião de vocês. É gol, é falha do Carlos Miguel, 2 vezes, palmou mal. E aqui, ó, eu vou até analisar aqui pra vocês, se vocês curtem uma analisezinha do gol. Aqui, ó, o nosso gol foi um absurdo, tá? Porque olha só, vou traçar aqui mesmo, ó. Olha como o Guarani tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores na linha. Aquela linha de 6 do Guarani que eu falei. Ó, a linha de 6 do Guarani que eu falei. Ó, só que vocês percebem que tem um jogador que tá desalinhado com a linha, que é justamente o cara que deu o espaço pro Sousa. Aqui, ó, é esse cara. E por que ele tá desalinhado? Porque o Felipe Anderson veio da ponta para dentro e atraiu esse marcador para ele. No que o Felipe Anderson atraiu esse marcador para ele, o Sousa foi muito inteligente. O Sousa foi muito inteligente e veio nesse espaço aqui, ó. Nesse espaço aqui, que foi gerado. Esse espaço que foi gerado numa janela de movimentação. Aliás, numa janela, graças à movimentação do Felipe Anderson, gerou esse espaço. O Sousa atacou esse espaço. E aqui a gente precisa falar do passe magistral do Bruno Fux, que foi muito inteligente. O Sousa ajeitou e o Flaco empatou o jogo. Gol bonito, gol de um passe surreal do Bruno Fux. Muito inteligente o Felipe Anderson puxando a marcação e muito inteligente também o Sousa entendendo que ia gerar esse espaço para ele atacar esse espaço. Então esses foram os gols, falei de classificação, falei de análise de gol, falei de análise do jogo, falei de tudo, e eu quero saber a sua opinião, o que vocês acharam do jogo, e se vocês gostam de análises como essa, né? Eu tento trazer a análise mais rica possível, e hoje não adianta eu ficar fazendo tanta análisezinha tática, porque hoje é uma parada muito mais lúdica do que tática, né? Hoje foi uma loucura, cara. Baixou o Neuer no Kaique França, né? Mas enfim, acho que foi um bom jogo do Palmeiras. Final das contas, o resultado foi até bom. Se o Palmeiras ganhasse, ele ia pegar um clássico. Não que eu tenha medo. O que vier, veio. Mas, no final das contas, é até melhor, né? Quero saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários. Tamo junto e avante palestra.